Como é bom nós termos sempre a régua da profecia atrelada aos acontecimentos históricos. Olha a história desse homem que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Esse é Franz Hazel. Ele já faleceu há muitos anos, ele lutou entre aspas, eu vou explicar por que, entre aspas, durante a Segunda Guerra Mundial, no exército alemão, o exército de Hitler. Eu vou explicar isso para vocês. E ele foi pai de um grande teólogo, já falecido, que foi professor da Universidade Andrews, Dr. Gerhard Hazel, um dos maiores teólogos que eu já vi, que eu já li os livros. Mas esse era o pai dele. Veja que ele está com o uniforme do exército alemão e do lado você tem... Eu não consegui uma imagem muito boa. Então você tem aqui o desenho de uma estátua, que eu já vou dizer que é a estátua que está representada em Daniel capítulo 2, e algumas anotações ali. Eu vou explicar para vocês o que é esse papel que está do lado e por que Franz Hazel está ostentando o uniforme do exército de Hitler. Ele foi convocado pelo exército alemão para combater na Segunda Guerra. Mas ele não queria brigar por Hitler. Ele não queria pegar uma arma e lutar pelo Reich. Mas ele era obrigado a ir para a guerra. Então, o que ele fez, como muitos outros religiosos de sua época? Ele falou, olha, eu me voluntario para ir, então, ou voluntario, vou na marra, mas desde que eu vá no setor de medicina e enfermagem. Eu vou ajudar pessoas, dos dois lados. Eu vou ajudar feridos, mas eu não vou pegar em arma e não vou atirar em ninguém. E deixaram que ele fosse. Mas ele tinha outros problemas. Ele não comia carne de porco, ele guardava o Shabat, ele era cristão, mas tinha muitos comportamentos parecidos com o dos judeus. E isso no exército alemão que odiava os judeus. Então esse homem sofreu muito, ele ficou preso por causa da sua fidelidade aos mandamentos de Deus. E a história dele é muito linda. Tem um livro chamado Mil Cairão ao Teu Lado, que conta a história dele. Vale a pena ser lido. Talvez vamos fazer um livro, um filme sobre a vida dele já já. Não vou me surpreender se isso acontecer. E teve um momento no front que esse livro conta, que ele estava conversando com um oficial, e o oficial sem entender por que ele não lutava pelo Reich. O Reich em alemão é reino, o Kingdom. Por que não luta pelo terceiro Kingdom, pelo terceiro reino, o reino de Hitler? Hitler vai dominar o mundo, o nazismo vai unificar a Europa e o resto do mundo. E ele virou para o amigo e falou assim, Hitler não vai unificar a Europa, e nem vai ser o grande governador do mundo inteiro. E o amigo falou, mas como? Veja o que está acontecendo, já ocupamos a Alemanha, já ocupamos a França, já fizemos acordo com a Itália, com Mussolini, já estamos invadindo territórios da União Soviética. Então, o Franz Hassel disse para o amigo, mas não é isso que a profecia falou. Que profecia? Aí Franz Haas tirou, Franz Hazel, ele tirou do bolso um pequeno livrinho, do tamanho de um celular assim, e nesse livrinho estava aquela foto da estátua de Daniel capítulo 2, que é uma profecia que vale a pena ser conhecida. Se você não conheceu ainda, estude Daniel capítulo 2. E se você quiser que eu fale um dia sobre esse tema aqui, é só você pedir nos comentários que eu vou falar. E ele começou a mostrar que Deus apresentou para o rei Nabucodonosor um sonho que foi interpretado por Daniel, indicando quais seriam os reinos que haveriam de dominar até a segunda vinda de Cristo. E ele falou, veja, aqui está o que ia acontecer, Roma, antes de Roma você tem a Grécia, a Medopérsia, mas não há a Alemanha aqui. E fala que no fim dos tempos, a Europa seria várias vezes passiva de reunião, ou seja, as pessoas iam tentar juntar novamente a Europa, mas não iriam conseguir, assim como o barro não se mistura com o ferro. Está na profecia. O colega riu dele e falou assim, você e suas crendices bíblicas. Bom, o tempo mostrou quem estava correto, quem estava errado. Hitler caiu e não aconteceu nada daquilo do que o amigo falou. Um estava olhando apenas os acontecimentos em redor. O outro estava com a visão no futuro a partir da revelação que a Bíblia apresenta.